Bom, dando continuidade então, pessoal, nós estamos falando aqui do controle de constitucionalidade preventivo, tá? Nós falamos aqui do controle preventivo na questão do poder legislativo. Quanto ao controle preventivo feito pelo poder legislativo, todos entenderam o conceito de que ele se dá, né, antes da vigência da norma, antes daquela norma ser positivada, ser efetivamente texto legal e ter eficácia no mundo jurídico? Sim, professor. Então, tá bom. Nós vamos seguir aqui. Se não há dúvidas, seguimos o caminho aqui. Pois bem, aí o que ocorre? Eu tenho também, nós estamos falando aqui de controle preventivo, né? Eu tenho também a possibilidade do controle de constitucionalidade preventivo se dar pelo Poder Executivo, tá? E como que isso ocorre, tá? Então, nós temos lá a questão no artigo 48 da Constituição Federal, que ele fala da participação do Poder Executivo na elaboração de leis e tal. Nós sabemos, né, que existem muitos projetos de lei que eles partem de iniciativa do Poder Executivo, né? Então, na verdade, assim, no mundo ideal, somente o Poder Legislativo é que iria ter essa iniciativa de discutir, debater e propor novas leis, né? E mudanças até na Constituição, tá? Mas na prática o que a gente vê é que o Poder Executivo ele acaba propondo leis, né, para discussão, tá? E ainda é uma forma melhor do que a forma corriqueira que ele utiliza das medidas provisórias, né? Porque as medidas provisórias elas têm força de lei, né? Então, uma vez que eu coloco lá uma medida provisória, aquilo ali tem força de lei e eu só espero, né, que durante os 120 dias o parlamento converta a medida provisória em lei. Esse é o desejo do Poder Executivo, o que nem sempre ocorre, né? Então, a gente vê recentemente a questão daquela identidade estudantil digital que o governo criou, né? Então, o que ocorre? A identidade estudantil, o governo ele fez uma medida provisória, né? Passou a existir como força de lei, só que o parlamento se enrolou lá e não votou, e aquilo lá, aquela medida provisória, perdeu a vigência, né? Ou seja, eu tenho efeitos jurídicos, porque aqueles alunos que, durante a vigência da medida provisória, baixaram o aplicativo, né, se cadastraram, eles têm essa identidade estudantil no seu smartphone, normalmente, né, asseguraram seu direito, né, de uma vez apresentando essa identidade estudantil nos eventos culturais, eles vão ter direito à famosa meia entrada. Ocorre que os alunos que, após a queda dessa medida provisória, né, porque ela não virou lei, né, simplesmente caducou, o parlamento não votou e ela perdeu a eficácia de lei, esses outros alunos não vão poder usufruir desse mesmo benefício, porque durante a vigência da medida provisória, eles não baixaram o aplicativo, não se cadastraram, tá? Então, perderam um direito, né? Então, quando a gente fala no Poder Executivo, em relação do controle de constitucionalidade, nós temos que ver a questão de em que momento, né? Em que momento que o presidente da República pode realizar esse controle de constitucionalidade, né? Preventivo, né? Onde que é, né, pessoal? É justamente no momento da sanção ou veto de determinada norma, tá? Então, lá no meu artigo 66 da Constituição Federal, eu vou ter informações a respeito disso, né, para quem quiser ter um aprofundamento maior, tá? Então, o que ocorre? É normal, né, num sistema de controle de força, que a gente tenha, né, poder executivo, legislativo e judiciário, né, e cada um
dá o equilíbrio, né, e dá harmonia no sistema. Então, da mesma forma que o legislativo ele faz esse controle da constitucionalidade no processo legislativo, o executivo também pode fazer. Então, muitas vezes, a gente vê diariamente projetos de lei, seja da iniciativa do Senado, ou seja da iniciativa da Câmara Federal, que vão chegar lá, né, para a sanção presidencial, né, foi aprovado lá, tudo certinho, e chega para a sanção presidencial e o presidente da República veta essa lei na íntegra, ou veta algum artigo, ou algum parágrafo, algum inciso, alguma linha, enfim, né? Essa possibilidade do presidente da República vetar determinados dispositivos normativos, ela é válida. Só que o que ocorre? Existem aqui, né, em sua maioria, vetos em razão política. Tá? Então, os vetos, por simplesmente questão política, não gostei dessa nova lei, não concordo, isso é um veto político. Tá? O que nós temos que precisar aqui, porque nós estamos falando de controle de constitucionalidade, é quando eu terei um veto jurídico. E o veto jurídico ele aparece da seguinte forma. Né? Então, o presidente da República veta determinado artigo porque entendeu ele inconstitucional, né? Entendeu ele incompatível com o meu sistema constitucional. Quando, na justificativa do veto, né, de determinado dispositivo, né, determinado artigo ou a lei toda, né, nessa justificativa do presidente, ele vai falar por que ele vetou. Né? Se ele falar que ele vetou porque entendeu que determinado artigo era inconstitucional, nós temos aqui a caracterização do veto jurídico. Tá? Agora, se ele simplesmente vetar porque ele não concorda, porque a corrente política dele entende o contrário, aí nós temos um veto político. Mas o que me interessa, né, repito mais uma vez, o que me interessa para fins de controle de constitucionalidade é o veto jurídico. Aquele que se dá porque determinado matéria, determinado assunto, entendeu o presidente como inconstitucional. Beleza, pessoal? Deu para entender a diferença? Beleza. Seguiremos lá, então. Então, nós ainda estamos falando de controle preventivo, tá? O controle preventivo, como eu falei para vocês, ele se dá mais ligado ao poder judiciário e ao poder executivo, tá? Então, não é que não vai existir no poder judiciário, tá? Aqui, veja bem, nós falamos aqui controle preventivo, legislativo e executivo, né? Que é no processamento da lei, na produção legislativa, na sanção e veto do presidente. Acho que ficou bem tranquilo em relação ao controle de constitucionalidade preventivo, ou seja, antes da entrada em vigor da norma. O judiciário, em regra, ele não vai se envolver aqui no controle preventivo, tá? Porque a função principal do judiciário é sempre o controle repressivo, né? Por isso que após a entrada em vigor de leis, né, leis ou emendas constitucionais, sempre vai ter alguém lá entrando com alguma ação direta de inconstitucionalidade, questionando determinada matéria ou dispositivo para que o Supremo Tribunal Federal se manifeste se aquilo é constitucional ou não. Por isso, a essência do Poder Judiciário ela está concentrada no controle repressivo. Tá? Mas aqui, nós ainda estamos falando do controle preventivo. E o Poder Judiciário, ele tem uma exceção, uma hipótese única em que se pode realizar o controle preventivo. Tá? Então, o controle preventivo pelo Judiciário se dá na seguinte situação. Um parlamentar, ele entra com um mandado de segurança, tá? Alegando no caso para o Supremo, que determinado processo legislativo eles não está seguindo
o constitucional, né? Não está seguindo o regramento constitucional, tá? Então aqui ele vai questionar aquilo que a gente falou lá de supremacia formal, né? Ele vai questionar a receita do bolo, tá? Então esse parlamentar vai entrar no Supremo e vai dizer o seguinte: olha, não está sendo respeitadas as fases, ou determinado dispositivo legal previa que seria maioria absoluta e ele foi aprovado por maioria simples e seguiu para a sanção presidencial. Então, aqui o parlamentar ele vai ingressar em seu nome dizendo que ele está sendo prejudicado nesse processo de produção legislativa, tá? Então é a única possibilidade em que o judiciário incidentalmente vai fazer um controle preventivo, ele vai verificar realmente se aquela receita formal, né, de como deve se ocorrer o processo legislativo está sendo cumprida ou não. Porque uma vez que não esteja sendo cumprida à risca o que está estabelecido, né, o Poder Judiciário ele vai determinar que esses atos voltem, né, à sua origem, né, e possam ser convertidos na forma constitucional, né? Então, eu vou buscar uma solução ainda durante a elaboração da lei. Beleza, pessoal? Então, aqui é só uma exceção, tá? É difícil de ver na prática, tá? Agora nós vamos entrar no que é o mais importante para nós, né? Que é o nosso controle repressivo, tá? Então, quando eu falei lá para vocês vamos lembrar, o controle preventivo é o namoro e o controle repressivo é o casamento, é mais ou menos daquela ideia de que antes de casar ainda tem solução da gente arrumar, depois que casar, né, é só a repressão, tá? Então é essa ideia. O controle preventivo seria antes da norma entrar em vigor, e o controle repressivo é depois que a norma já está em vigor, tá? Então percebam que a norma estando em vigor, o meu prejuízo é muito maior, né? Porque na elaboração da lei, eu ainda estou discutindo, ainda tenho a possibilidade de evitar um problema futuro. O que não ocorre aqui no controle repressivo, porque o controle repressivo, uma vez que a lei entra em vigor, eu só vou ter que tentar sanear aquilo que já prejudicou alguém, tá? Então, aqui o controle repressivo, ela vai ter a participação do Poder Legislativo, tá? Então, vamos imaginar uma medida provisória, né? Vamos voltar ao exemplo da medida provisória. Então, o presidente da República, ele põe em vigor, né, uma medida provisória, tem força de lei, aplicação imediata, enfim, tal. Aí, vamos dizer que essa medida provisória vai para votação e entende lá o Congresso Nacional que ela é inconstitucional, tá? Então, é um controle repressivo, porque uma vez que a medida provisória ela entra em vigor na data da sua publicação com força de lei, né, eu já tenho os efeitos imediatos. Uma vez que eu tenho os efeitos imediatos, né, essa rejeição da medida provisória por inconstitucionalidade vai ser um controle repressivo feito pelo Poder Legislativo, tá? Deu para entender aqui, pessoal? Alguma pergunta? Tudo ok, professor. Ok. Seguindo aqui, nós temos também, lá no artigo 49.5, tá? Nós temos a questão que o Poder Legislativo também ele pode suspender a eficácia se o Executivo tiver posto alguma coisa que exorbita a sua competência, né? Então, assim, nós temos lá a questão de orçamento, né? Então, essas questões orçamentárias, elas sempre dão confusão, porque nós temos na origem que cada poder tem a sua liberdade, né, de formular o seu orçamento, né?
Então, muitas vezes, se houver alguma invasão de competência aqui, seja judiciário, legislativo, executivo, pode também aqui ter um controle repressivo, né, por meio do poder legislativo e suspender a eficácia quando há essa invasão de competências, tá? E ainda tem uma terceira hipótese aqui de controle repressivo ligada ao Tribunal de Contas da União, tá? Então existe um Tribunal de Contas que ele é um órgão vinculado ao Congresso Nacional e ele fiscaliza, né, todas as contas do Poder Executivo, tá? E isso está lá regulado a partir do artigo 70 e seguintes da Constituição, tá? Então, essa análise do Tribunal de Contas, tá, ela pode constatar alguma inconstitucionalidade, tá? E isso é importante, porque aqui nós estamos falando de controle de constitucionalidade, mas muitas vezes é o Tribunal de Contas que identifica questões como ocorreram, né, da pedalada fiscal lá e acabam desencadeando a possibilidade de impeachment do próprio presidente da República. Né? Foi o que ocorreu lá recentemente com a presidente Dilma. Né? Então, vejam o poder que tem um Tribunal de Contas. Né? Uma vez que ele nota alguma irregularidade, ele pode desencadear até a queda do chefe de Estado, chefe de governo no Brasil, né? Já que as funções de chefe de Estado e chefe de governo, elas são cumulativas no cargo de presidente da República no sistema brasileiro de presidencialismo. Bom, dito isso, tá? Nós temos aqui a questão polêmica, tá? Nós estamos falando de controle de constitucionalidade repressivo. A polêmica está onde? No Poder Executivo. Pode o Poder Executivo exercer um controle de constitucionalidade repressivo? Sim ou não? Perguntinha difícil. Como que se daria aqui, pessoal? Qual que é a finalidade, né? Vamos voltar lá no nosso direito constitucional básico, né? O Poder Legislativo faz as leis, né? O Executivo sanciona, enfim. Ou o Executivo não sanciona, aí o Legislativo derruba os vetos e se torna lei. Vamos imaginar, um caso específico, em que o Legislativo fez uma nova lei, tá? Sei lá, vamos pensar aqui. Digamos que o Legislativo faz uma lei proibindo o trabalho aos domingos, né? Então, a partir de determinada data, no domingo não pode mais abrir nenhum estabelecimento comercial. Beleza. O que ocorre? Vai lá para o executivo não concorda, não sanciona a lei. Tá? Me recuso a sancionar. Aí volta para o legislativo e o legislativo derruba esse veto, né? E derrubando o veto, ela se torna lei. Beleza. O que caberia agora ao Poder Executivo? O Poder Executivo, como o próprio nome diz, executar a lei. Então, cabe ao Poder Executivo implementar os mecanismos que vão gerar essa fiscalização, né, que realmente o trabalho aos domingos fosse proibido. Tá? Mas o que ocorre? O Poder Executivo, né, parte da doutrina vai dizer assim, não, mas o Poder Executivo ele pode exercer o controle de constitucionalidade repressiva. Como que ele faz isso? Ele já se negou, né, a sancionar a lei, porque entendia inconstitucional, eu proibi alguém de trabalhar no domingo, se ele quer, mas ele, na função dele de executivo, ele se nega a fazer. Né? Então, vamos ver aqui. A lei, ela está em vigor. Né? Então, o processo legislativo derrubou o veto do presidente e a lei está valendo. Né? E a lei estabelecia que o Poder Executivo deveria, né, fiscalizar, né, impedir que qualquer comércio estivesse aberto. Né? Mas o Executivo ele se nega. Eu não vou cumprir a lei. Então, aqui está a polêmica,
Porque parte da doutrina vai me dizer assim, não, a lei é lei, né? Eu posso discutir a lei em matéria judiciária, né? Se eu não concordo com a lei, eu posso lá discutir isso no âmbito judicial. Mas a lei, uma vez que ela está em vigor, não posso eu, Poder Executivo, me negar a cumpri-la, tá? Então, aqui que está uma grande discussão doutrinária, tá? Eu estou falando mais para vocês saberem que existe essa discussão, tá? Então, parte da doutrina vai dizer aqui o Poder Executivo não pode realizar esse controle de constitucionalidade repressivo, tá? Ele não pode negar-se a dar cumprimento a essa lei em vigor. E a outra parte vai dizer que não, que o Poder Executivo ele pode negar, né, se negar a dar o cumprimento a essa lei em vigor, tá? Então aqui é bem discutível, tá? É uma questão que não é pacífica, não existem os dois entendimentos, mas é mais para vocês terem o conhecimento, né, na verdade, que existe essa possibilidade, tá? E agora vamos chegar no nosso último tópico de hoje, que é o mais importante, que é o controle de constitucionalidade repressivo feito pelo Poder Judiciário, tá? Então aqui, como eu falei. Oi. Alguém chamou? Então, como eu falei antes, se lá no controle preventivo o que se destacava era o poder legislativo e poder executivo, né, controlar a constitucionalidade ainda nas fases de discussão da lei e antes da sanção ou veto jurídico da lei, aqui o que mais interessa no controle repressivo é a função do judiciário, tá? E a função do Poder Judiciário, ela pode ser vista de duas formas. O Poder Judiciário ele realiza tanto um controle difuso como um controle concentrado, tá? E essas questões aqui, como é um objeto de essência, né, da nossa própria disciplina, né? Quando a gente fala em controle de constitucionalidade, o que mais vai interessar para vocês enquanto operadores do direito, na verdade, vai ser justamente esse controle repressivo feito pelo judiciário, tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai entrar especificamente em relação a essas questões, tá? Porque elas englobam muitos aspectos, né? Nós íamos aqui até a meia-noite e não iríamos conseguir falar tudo que nós temos para falar em relação ao controle difuso e ao controle concentrado, tá? Que é realizado no meu Poder Judiciário, tá? Então, na próxima aula, a gente vai entrar especificamente nisso, tá? E futuramente a gente vai ter que entrar daí nas ADIs, né? Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação declaratória de constitucionalidade, na ação de descumprimento de preceito fundamental. Então, a gente vai posteriormente avançar, né, propriamente dito nos aspectos de quais instrumentos, né, quais remédios constitucionais vocês utilizarão, dependendo de qual for o caso que vocês estejam defendendo, né? Então, conforme o cliente de vocês vão ter algumas possibilidades, né, de caminho para questionar algum dispositivo legal ou algum trecho de lei em relação à constitucionalidade desse dispositivo, tá? Alguma pergunta, pessoal, sobre tudo que foi falado hoje? Podem abrir os microfones. Não, professor. Ninguém com dúvida? Tudo tranquilo, professor. Tranquilo, Então, professor. assim, pessoal, eu vou disponibilizar aí, não hoje, mas eu quero fazer algum documento lá, em Word mesmo, assim, que dê uma sequência lógica para vocês irem acompanhando a aula, nem que seja tópicos e subtópicos, né? Que daí vocês podem imprimir e podem ir fazendo as anotações, né, durante a aula, você já tenha mais ou menos um roteiro, tá? Tem alguns
planos de aula que eu tenho que colocar lá ainda. Mas a ideia é essa. Eu preciso verificar lá, está tendo relato de muitos alunos com problemas de acesso, pessoal. Preciso que vocês vejam com a turma e para eles informar a gente, para que a gente busque alguma alternativa aí. Essa aula vai para o YouTube também, né, pessoal? Então, uma das formas que eu estou vendo é a pessoa que, por algum motivo, não pode estar aqui presencial no horário da aula, ela assiste depois no YouTube. A gente põe lá 3 questões básicas aí para a gente validar, né, a presença de todos, tá? Mas a ideia é isso. Sem dúvidas, podemos encerrar Sem dúvidas. Sim. pela participação de todos. Até a semana que vem. Até, professor. Obrigada. Tchau. Falou, professor. Obrigado. Até mais. Tchau. Boa noite. Até.